Especificações do PlayStation 5 Pro parecem ter sido parcialmente confirmadas através de um insider que costuma vazar dados referentes a hardwares da AMD. Vamos conferir aqui agora a maioria dessas informações, porque de tudo que surgiu até agora, talvez isso seja o mais próximo da realidade, já que o cara tem aí uma certa procedência. Logo após o anúncio dos nossos patrocinadores. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Então estamos aqui agora em mais um vídeo para o canal, sejam todos bem-vindos e vamos falar a respeito do PlayStation 5 Pro. Então galera, o que acontece é o seguinte, de acordo com o Insider Kepler, que é um vazador já conhecido, né, de informações dos hardwares da AMD, ele diz aqui em seu Twitter e nas redes sociais que ele acredita que o PlayStation 5 terá na sua GPU cerca de 60 unidades computacionais. Vamos simplificar aqui agora para aqueles que não entendem muito. O que seriam então os CUs? As CUs, que são abreviações, são unidades computacionais, como nós chamamos, e no PlayStation 5 nós temos 36. E com essas 36 unidades computacionais na GPU do PlayStation 5, nós temos aí multiplicado, né, a frequência com a qual elas trabalham, junto com o número de threads que são processadas nesses núcleos. E aí, quando você faz o cálculo dessas coisas, é onde você tem o número dos teraflops. E aí, galera, o que acontece? No caso de um hardware, geralmente você não vai ter como aumentar mais o número de unidades computacionais, porque ele já vem fabricado, certo? Ou seja, é uma coisa física, não dá para você aumentar. Mas existe uma forma de você aumentar o rendimento desse hardware, aumentando a sua potência teórica, através do aumento do clock, ou seja, os ciclos que vão rodar ali dentro do chip. E quando você faz esse aumento, você tem um ganho de velocidade, só que essa tática só é funcional até um certo limite, porque quando a gente fala de aumentar o clock, nós também estamos nos referindo ao aumento de temperatura. E aí você vai precisar de um sistema de refrigeração competente para que isso se torne possível. No caso dos PCs, por exemplo, existe essa possibilidade e é chamada de overclock. No caso dos consoles já não seria overclock, mesmo no caso, por exemplo, do PlayStation 5, que tem um clock variável, porque no caso do PlayStation 5 não é você exceder além do padrão de fábrica. O caso do PlayStation 5 trata-se de uma tecnologia chamada de Continuous Boost, que é quando o aparelho tem um limite colocado ali de fábrica e esse limite não pode ser passado, mas ele pode reduzir os clocks para trabalhar de outras maneiras, como por exemplo a retro do PlayStation 4, já que quando você está rodando um game de PlayStation 4, o PlayStation 5 reduz o clock da sua APU para simular a GPU e CPU do PlayStation 4, o que descomplica a retrocompatibilidade via hardware. Então, dada essa explicação, a gente chega aqui a uma observação que o Kepler fez, que é de que ele acredita que o PlayStation 5 Pro terá cerca de 60 unidades computacionais. E galera, 60 unidades não é pouca coisa. Se você for ver o PlayStation 5 normal, ele tem 36, então 60 seriam 24 unidades computacionais a mais do que o PlayStation 5 normal e cerca de umas 4 ou 8 unidades computacionais a mais que o Xbox Series X. Só que aí, galera, nós temos um certo pulo do gato. Por quê? Quando a gente fala de unidades computacionais, a gente também está falando do aumento do custo de produção, porque você tem fisicamente um die que tem que ser bem maior para comportar essas unidades, o que implica em maior custo de produção e também, consequentemente, um maior custo de venda do aparelho. Mas e com relação à potência? Bom, eu já fiz um vídeo a respeito disso, falando para vocês sobre as possibilidades que poderiam ser abordadas no PlayStation 5 Pro, e de acordo com a maioria dos rumores que a gente viu, incluindo no caso aqui desse insider, acredita-se que deva ficar ali na casa de uns 18 a
21 teraflops, o que, como eu já expliquei para vocês, é uma medida bastante aceitável, porque nós estamos falando em um salto percentual, proporcional, como foi no caso do PlayStation 4 Pro e o PlayStation 4 base, sendo o PlayStation 4 Pro mais de 2 vezes mais forte que o PlayStation 4 base. Então, pela mesma escala, um console mais forte que o PlayStation 5 teria ali na casa dos seus 20 teraflops, se for seguir mais ou menos por essa mesma linha. Então, é plausível. Um outro ponto que eu também achei interessante é um comentário a respeito da VRAM do console, ou memória RAM, né, como muitos chamam aí, que teria os mesmos 16 GB em GDDR6, porém agora viria com 2 a 2,5 GB extras somente dedicados ao sistema operacional do console. E bom, a partir daí talvez alguns de vocês possam até perguntar, mas pô, Lorde, no caso do Xbox rolou aquele papo sobre a memória fragmentada, né? De você ter ali 10 GB rodando numa velocidade e os outros 6 GB rodando em uma velocidade muito inferior. E isso realmente é mais dificultoso mesmo para os desenvolvedores, conforme nós já vimos aí diversos relatos. Só que nesse caso aqui eu acredito que não vai ter esse problema, porque seria teoricamente uma memória fragmentada também? Bom, até seria. Só que esse caso específico, os 2 GB ou 2,5 GB seriam dedicados somente só para o sistema. E os consoles da atualidade também fazem a mesma coisa, só que eles não têm, de repente, uma memória separada só para o sistema, fisicamente falando. Essa separação é feita do montante total que eles têm disponível já da própria memória interna mesmo. Agora, nesse caso, seria interessante porque, por exemplo, no caso do PlayStation 5 e do Series X, se eu bem me lembro, galera, descontando ali a memória que é usada pelo sistema e tudo mais, sobra ali cerca, acho que de uns 14 ou 12 GB de memória totalmente livres para serem usados apenas para os games. Nesse caso aqui poderia ser uma abordagem até inteligente da Sony, porque aí o PlayStation 5 Pro teria a sua totalidade de 16 GB em GDDR6 somente mesmo para os games, ou seja, você teria um aumento bastante considerável de memória sem precisar aumentar aquilo que já estava de fábrica no console anterior e economizar colocando uma memória mais barata, porém que atende muito bem aos requisitos mínimos para rodar o seu sistema operacional. Então, certamente essa daqui seria uma jogada bastante interessante que a Sony poderia fazer no PlayStation 5 Pro, que isso ajudaria a baratear o custo e, obviamente, a venda do console. E além disso, também existe o rumor de que a CPU do PlayStation 5 estaria trabalhando com a arquitetura Zen 4. Para vocês terem uma noção, a arquitetura atual do PlayStation 5 base seria o Zen 2. Então, qual seria o ganho percentual em cima disso, né? Resta a gente esperar para dar uma olhada, mas, galera, falando assim, no geral, um aparelho com essas configurações que a gente está vendo aqui, né, de acordo com essas especificações, ele poderia, em tese, ser um aparelho que consiga trabalhar tranquilamente, pelo menos no 4K nativo e também 60 FPS, junto com Ray Tracing em qualidade possivelmente máxima, né? No mínimo do alto para o ultra, no que seria aí nas configurações, por exemplo, de um PC que a gente vê no mercado. Um exemplo que a gente teve também interessante nesses últimos tempos foi o próprio Ratchet & Clank, onde a gente viu que nas comparações que estavam sendo feitas, para você rodar o jogo com a mesma qualidade que roda no PlayStation 5 no PC, você obrigatoriamente tem que ter uma placa de vídeo parruda para conseguir chegar nos 4K e rodar com as configurações máximas ou similares às do PlayStation 5. Sendo que a única diferença realmente notória que tem na versão do PC seria a oclusão de ambiente através do Ray Tracing, que na versão do PlayStation 5 não está presente. Entretanto, é um efeito extra da versão do PC que pesa demais. E aí a galera tá tendo que usar placas de vídeo como RTX 4080 ou 4090 para conseguir ficar um pouco melhor do que aquilo que o PlayStation 5 faz. A gente está falando de um game que é muito bem otimizado para o PlayStation 5, porque ele faz uso do sistema de streaming muito eficaz do console, que nos PCs, apesar do Direct Storage, ainda não conseguem ter, né, essa mesma eficácia
que o console da Sony. É bom manter as expectativas ali com o pezinho no chão, porque, querendo ou não, a gente não pode se esquecer que o PlayStation 5 Pro não pode custar muito caro, senão ele não vai ser atraente. Os consoles de hoje, da nova geração mais potentes, estão lá na casa dos $499, enquanto que o PlayStation 5 sem o leitor de disco está na casa dos $399. Então o que deve acontecer com o lançamento do PlayStation 5 Pro seria esse console mais top da Sony ficar no lugar do preço do PlayStation 5 normal hoje e o PlayStation 5 normal ir para casa dos $399, já que a Sony já confirmou que há muito tempo já o PlayStation 5 dá lucro por unidade vendida, ou seja, ela já não tem mais perda por unidade vendida, vendendo abaixo, né, do preço de custo para ela de fábrica. Agora, o quanto que ela tá ganhando com cada unidade vendida a gente ainda não sabe, porém é a tendência do que vai acontecer, porque foi exatamente o que aconteceu com o PlayStation 4 Pro e o PlayStation 4, sendo então que a versão Pro substitui o preço da versão normal e a versão normal fica com preço ainda mais reduzido. Isso também poderia implicar que a versão do PlayStation 5 sem o leitor de disco que nós temos atualmente pode sofrer uma redução ainda maior de custo. Talvez reduzindo para $299 ou pelo menos uns $349, ficando a diferença agora em $50 da versão normal, que supostamente baixaria para 399. Bom, eu não sei, galera. Bom, essas precificações me parecem ser mais realistas. Eu não consigo ver um PlayStation 5 Pro custando $600, mas vai saber, né? E antes de finalizar o vídeo, deixa eu dar aqui uma super indicação para vocês, galera. A partir de hoje, quando vocês forem comprar na Amazon, eu tô deixando alguns links aqui de produtos seletos, bastante interessantes aí para vocês do PlayStation, e muito em breve eu também vou me tornar afiliado do AliExpress, exatamente. Todas as vezes que eu mandei links aqui para vocês, pois é, nenhuma delas eu era afiliado não, viu? Eu deixei de ganhar muita grana aí durante esses anos, então mais uma prova aí de que o que eu recomendei para vocês era porque realmente tinha muita qualidade, mas agora vocês podem fazer as compras utilizando os meus links e dando uma ajuda aqui pro canal. Aliás, fica de incentivo, se você nunca se interessou em ser membro aqui do canal, mas você quer ajudar, bom, agora uma mão lava a outra. Usa os meus links para fazer a sua compra lá na Amazon, quer seja de controle, né, do PlayStation, vai ter sempre uma lista aqui nos vídeos desses acessórios ou consoles e jogos do PlayStation, também algumas coisas que eu achar interessante do lado do Xbox e outras plataformas, vai estar sempre aqui na descrição do canal. Dá sempre uma conferida que você deve achar algo interessante para você, e principalmente sobre SSDs aí e acessórios do PlayStation 5 para quem quer trabalhar, para quem quer fazer compras através da importação. Eu também vou trazer esses links aí muito em breve com toda uma lista completa de SSDs baratos e bons para você fazer a sua aquisição. Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.